Para você que clama, este é o Palavra da Fonte. Quero deixar com você um texto da Palavra de Deus, que está lá em Êxodo, capítulo 14, no versículo 15. A Palavra de Deus diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Este é o tema da nossa palavra de hoje. Diga ao povo de Israel que marchem. Queridos, marchar significa ação. Grave essa palavra, ação. Ou seja, mover-se para frente. Quando nós voltamos no versículo 14, a palavra de Deus diz assim: O Senhor pelejará por vós. Ou seja, Deus ele prometeu aos israelitas, ao seu povo, que ia lutar por eles. Mas eles tinham a obrigação de avançar pela fé em direção ao mar. Ou seja, esse era um compromisso do povo de Deus, avançar, crer. O fato é que Deus ele luta em prol do seu povo sempre. Deus trabalha, ele luta. À medida que este povo anda pela fé em obediência à sua palavra. Percebe que uma coisa está linkada à outra. Quando eu obedeço, logo a ação de Deus, sabe, ela se acontece, Nós começamos a colher o fruto da ação do Senhor nas nossas vidas. Diga ao povo de Israel que marchem. Fale para eles. Queridos, nós não podemos nos esquecer de uma coisa. E talvez aqui está o ponto alto da nossa reflexão de hoje. Nós não podemos nos esquecer que o exercício da fé é a ação. Como assim, pastor? É o momento em que nós transformamos o conhecimento que nós temos de Deus em ação. A palavra de Deus é assim: o povo que conhece o seu Deus se esforça. Ou seja, tem atitude. Se você diz que você conhece a Deus, mas as suas ações dizem ao contrário, é preciso repensar esse conhecimento de Deus. Então, a fé é o momento que nós transformamos o conhecimento que nós temos de Deus numa ação. Ou seja, para exercermos a nossa fé, queridos, é preciso nos desvencilhar das nossas limitações. Esse é o grande problema, é que nós sempre pensamos que Deus vai fazer alguma coisa baseado no que nós podemos fazer. Não. Eu creio na palavra do Senhor, naquilo que Ele diz. Isso é fé. Crer naquele que está, de fato, a nos desafiar. É Ele que nos desafiou, então Ele vai fazer a obra. Eu gosto muito de uma palavra do apóstolo Paulo, que está em 1 Tessalonicenses 5:24, quando ele diz assim: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Meu querido amigo, meu querido irmão, Deus nunca vai nos desafiar à altura daquilo que nós imaginamos poder. Porém, Ele vai nos desafiar à altura do que Ele pode fazer através de nós. Através de nós. Deus quer fazer através de você. Sabe, Deus quer, mover através de você. Deus, queridos, Ele é um Pai, assim, extraordinariamente maravilhoso, Além de nos capacitar, Ele nos chama e nos motiva até a conquista. Ou seja, Ele vai no passo a passo conosco, nos motivando, nos fortalecendo. É isso que Deus fez com o povo de Israel. Ô Moisés, por que você está clamando a mim?
Diga ao povo que marche. Não é momento de clamar agora, é momento de ação. Então existe um momento que nós paramos para orar, para clamar a Deus, mas existe um momento que nós precisamos agir pela fé. Ou seja, transformar este conhecimento que nós temos de Deus numa ação prática. Sabe, queridos, esse é o momento da igreja. Nós conhecemos a Deus, mas talvez nos falte ação. Talvez está faltando para você agir pela fé. Sabe, queridos, a palavra do Senhor ela é poderosa. Quando Deus diz para o povo marchar, Ele sabe o que está dizendo e por que está dizendo. Entende? Aquele que diz crer em Deus, querido, deve colocar a sua fé em ação, né? Deve praticar. Eu quero concluir dizendo o seguinte, que hoje não é diferente, não. Deus, Ele está nos desafiando. A nossa jornada, ela está próxima do fim, mas é preciso continuar, sabe, crendo no mesmo Deus poderoso que um dia nos chamou, né? Nós precisamos marchar, precisamos prosseguir. E eu quero encerrar com um versículo que está lá em Filipenses capítulo 3, verso 13. Paulo sintetiza tudo isso, sabe, neste versículo. Paulo diz assim: irmãos, quanto a mim, eu não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim. Meu querido irmão, meu querido amigo, transforme o conhecimento que você tem de Deus numa ação prática. Se Ele está mandando você avançar, mesmo que você tenha diante de você um mar, mesmo que você tenha diante de você um obstáculo aparentemente intransponível, se Ele está mandando você avançar, você pode avançar. Deus é contigo. Deus é fiel e Ele cumprirá a sua promessa, a sua palavra na sua vida. Que Deus em Cristo te abençoe, que Deus te guarde, né? Que essa tarde seja assim muito abençoada. E até o nosso próximo Palavra da Fonte. Deus te abençoe, querido.